dia 4, o Projeto Horizonte promoveu uma palestra com a juíza doutora Thalita sobre as vantagens e desafios na contratação de jovens, além de uma roda de conversa com lideranças locais, onde a temática também foi discutida. Então, boa tarde a todos que estão me ouvindo nesse momento e que me ouvirão em momentos posteriores. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os desafios e as vantagens tanto para o adolescente quanto para o empregador também na contratação dos jovens, sobre a importância da gente fomentar a empregabilidade dos nossos adolescentes, sobre quais são as normativas e as leis que regem o contrato de trabalho do menor aprendiz ou do adolescente a partir dos 16 anos. Também vamos tratar sobre algumas questões que dizem respeito aos desafios inerentes à nossa juventude como um todo. E existe uma série de questões legais que envolvem a contratação de jovens, o quanto que é importante se disseminar essas normas, tanto para as empresas quanto para os jovens. É importante para que as empresas saibam que existem, por exemplo, benefícios fiscais na contratação de menores aprendizes, para que isso também seja um mecanismo de fomento à contratação dos adolescentes. E é importante também que a gente fomente, o conhecimento dessas normativas para que a gente vede a contratação de forma ilegal e a exploração indevida da mão de obra infantil, juvenil, que é justamente o que se busca vedar quando a gente trouxe para dentro da nossa Constituição Federal a vedação ao trabalho dos adolescentes com menos de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Quais vantagens e os diferenciais que as empresas têm ao contratar os jovens? Existem vantagens fiscais, como por exemplo isenção na questão das contribuições em relação ao INSS, e existem vantagens também dentro da política da própria empresa, de capacitar uma mão de obra desde o início, de acordo com os valores daquela empresa, de fomentar o trabalho a longo prazo desse jovem dentro da empresa e de trazer também uma mão de obra que tem criatividade, que tem maior facilidade de lidar com a tecnologia, que são os nossos adolescentes. E o quanto que essa prática pode se transformar num agente de transformação social, principalmente visando essas oportunidades que os jovens vão receber? Esse tema ele é muito amplo, eu vou abordar ele de forma mais minuciosa ao longo da palestra, mas nós temos que pensar que a geração de empregos influencia diretamente na formação do caráter dos nossos adolescentes, das virtudes, dos valores, da construção da autoestima, da disciplina, da construção familiar e principalmente do caminho do trabalho lícito e saudável para os nossos adolescentes. E como que você enxerga a importância de projetos como o Projeto Horizonte, que busca fazer essa ponte, essa ligação entre as empresas e os jovens? Sem sombra de dúvidas, o projeto que é conduzido pela Fabielle é extremamente relevante, digno de elogio e deve ser replicado, inclusive, em outros municípios, pois só através do diálogo entre todos os setores envolvidos, Poder Judiciário, a própria Agência do Trabalhador, as escolas também, os cursos de capacitação e as empresas, a gente consegue ter um olhar tanto dos desafios enfrentados pelos adolescentes, quanto dos desafios enfrentados pela empresa e alinhar esses desafios de modo que todos possam ser beneficiados. A palestra surgiu desde o momento que a gente lançou o Projeto Horizonte e a juíza já se prontificou. Eu resolvi convidar, além da palestra da doutora, o delegado, a doutora Gabriela, e daí o Jonathan, para falar um pouquinho mais, se aprofundar na parte da contratação dos jovens e da importância. E eu convidei o Sérgio também, que é um empresário do município, e que ele tem essa visão da valorização do jovem. A ideia do painel, eu tentei buscar as perguntas que eu ouço muito na Agência Trabalhador, em relação às perguntas e as reclamações que eu ouço em relação aos jovens e também a defasagem das vagas para jovens. Então eu acabei fazendo uma junção de perguntas, onde eu acredito que foi bem explanado pelos convidados e que ficou bem esclarecedor para os empresários presentes. A ideia dessa iniciativa é sim a gente valorizar os jovens, a gente dar oportunidade para os jovens, a gente desmistificar que os jovens abaixo de 18 anos não podem trabalhar e dar oportunidade e olhar como isso impacta diretamente no nosso desenvolvimento do município, no desenvolvimento da sociedade.
A ideia da palestra com a doutora foi exatamente trazer esse viés, para que ela, como juíza da comarca, falasse que pode sim contratar, mas que tem suas regras, mas que dá sim para contratar e fazer com que os empresários valorizem e deem oportunidade para esses jovens. Só que o projeto, além disso, a gente também quer dar o suporte para os empresários, para que a gente também ajude os jovens a se desenvolverem. Então, o projeto foi lançado agora em maio de 2024 e a ideia é a gente dar continuidade com esse tipo de ações, envolvendo o empresariado local, envolvendo os jovens, capacitando, tendo palestra nas escolas e juntando forças, assim como foi esse evento hoje. As empresas, como você mencionou, são muito importantes. Vocês até chegaram a criar um selo de reconhecimento da empresa cidadã. Queria que você explicasse um pouco como está funcionando. Sim, o selo da empresa cidadã é uma forma de reconhecimento do projeto, uma forma singela que a gente achou de reconhecer os empresários que contratem um dos jovens do projeto. A gente presenteia com o selo da empresa cidadã, que representa ali que essa empresa se preocupa com o desenvolvimento, que ela se preocupa com os jovens e que ela quer sim fazer a diferença na vida desses jovens. E quais as competências que os jovens desempenham nesse projeto aqui? Além de colocar eles no mercado de trabalho, o projeto também visa capacitá-los. O que tanto que eles desenvolvem? O projeto tem um viés de desenvolvimento social também, porque a gente percebe que, como foi falado hoje no evento, que os jovens acabam, principalmente pós-pandemia, eles estão cada vez mais sem a comunicação com os outros. Então, o projeto, além da parte de capacitação profissional, a gente também se preocupa com a parte de comunicação, oratória. A gente tem a parceria com o setor de psicologia da Unicentro, onde eles fazem o encontro o encontro dos projetos com os jovens, que a gente faz, as meninas, as estagiárias de psicologia fazem um encontro de mais ou menos 5 semanas com os adolescentes, com os jovens, para fazer com que eles se descubram, fazer eles pensar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, fazer eles pensar um pouquinho sobre rotina, sobre responsabilidade, sobre pontualidade, sobre respeito, sobre empatia. Tudo isso é tratado com o setor de psicologia, com os jovens do projeto. E, além disso, as capacitações com os parceiros, né? A gente tem o Senai, o Sebrae, o Senac, agora estamos com a IEL e com a Unicentro, né? Que são os parceiros do projeto que capacitam os jovens para isso. Como você mencionou, o projeto foi lançado ainda nesse ano. Como que estão sendo os resultados? Ainda tem muita gente que não conhece, mas a gente tem a expectativa de que para o próximo ano a gente consiga mais contratações e também mais jovens. A gente tem essa dificuldade, a gente teve mais adesão do público jovem de 14 a 16 anos. O público de 17 a 20 não tivemos muita adesão, porém a gente já reestruturou algumas coisas do projeto para que a gente consiga ter mais ênfase nos resultados. Nosso papel aqui é apoiar tanto o talento na inserção no mercado de trabalho quanto as empresas em abrir oportunidade e ter a oportunidade também de desenvolver esses talentos com questões socioemocionais, mas também de fazer com que esse jovem ascenda no mercado de trabalho através do estágio, de aprendizagem, trainees ou bolsistas. E qual que é a importância de todos os temas que foram discutidos hoje para os jovens, para o mercado de trabalho? É claro, através de temas que hoje foram trazidos, como até mesmo da segurança pública, inserir esses jovens no mercado de trabalho traz uma das principais curas para uma das principais dores da indústria, né? E também de todos os segmentos, que é a inserção de talentos no mercado de trabalho. Então, diminuindo a evasão escolar, através dessa bolsa auxílio que esse talento vai ter, mas também da criminalidade. Olha, sobre o jovem aprendiz é uma coisa muito boa. Eu, quando fui prefeito lá em 2009, a gente sempre vem incentivando os nossos jovens.
E a gente vem vendo, vem proseando, sempre tive um amor muito grande pela juventude. E quando a gente foi prefeito, os pais vinham falar com a gente para dar um incentivo à educação. E nós, quando terminava o ensino médio dos nossos alunos, jovem aprendiz, nós conseguimos o transporte para as faculdades, tanto do Ponta Grossa, Belém de Irati, os colégios agrícolas, fazendo um transporte de graça, que não custasse nada para o nosso jovem. E esse jovem podendo retornar para o nosso município e preparando o nosso jovem, dando estágio para ele dentro da prefeitura. E quando não tinha a vaga necessária dentro da prefeitura, eu sempre ligava para os empresários que estão aí na nossa cidade, para nós conseguirmos uma vaga para o nosso jovem aprendiz. E hoje eu volto a ser prefeito com essa mesma visão, cada vez mais melhorar, buscar um incentivo ao nosso jovem, que o jovem é o futuro nosso de amanhã.